E aí, turma, estamos ao vivo para mais um café com palavra. Bora para cima, Bíblia na mesa, cafezinho na mão e o coração aberto para receber algo grandioso aqui nesta manhã. Que seu dia seja abençoado, que seu dia seja incrível, que a gente possa começar hoje aqui com um derramar do céu sobre a gente. Fechou? Hoje o tema é paz em meio ao caos. E antes de iniciar, bom dia para todo mundo que está chegando. Antes de iniciar, já clica o dedo na tela para a live ser entregue e compartilha para alguém que esteja acordado essa hora. Seguinte, antes de iniciar eu quero dar alguns avisos. Primeiro, Café com Palavra é o nosso movimento. Tá? Não só para a gente assistir lives aqui e ter materiais depois, não, é para a gente se sentir pertencente. Então, para você que assiste as lives gravadas, para você que está sempre assistindo as lives gravadas, eu te convido a assistir um dia ao vivo aqui comigo, porque é diferente, a frequência é diferente, a energia aqui é diferente. Então, não é sobre só uma live, é sobre um movimento para a gente pertencer, é sobre algo que vai transformar todo o nosso interior, que consequentemente vai transformar o nosso exterior. Então, hoje o tema é sobre paz em meio ao caos. Não é uma live religiosa, tá? Por mais que muitos confundem religiosidade com espiritualidade, são coisas diferentes. Aqui a live é focada no espiritual e não na religião em si, tá? A gente não fala nada de religião aqui, muito pelo contrário, a gente pega a palavra, fala dela, traz histórias, traz versículos, mas a gente fala de uma maneira que vai tocar aí profundamente sua mente. Por mais incrível que pareça, não só seu espírito, mas a sua mente que vai ser tocada também. Porque é algo que Deus me deu, essa parada da mentalidade, porque foi algo que eu sofri muito. E a gente fez, a nossa primeira live foi sobre o poder das marcas. Então toda vez que a gente é marcado, ferido, isso cria uma raiz para a gente curar outras pessoas. Então, justamente onde eu fui muito marcado, eu tenho essa autoridade, entre aspas, de ajudar alguém. Entende? Então, não é uma live religiosa, é uma live espiritual, para a gente aprender coisas da palavra e começar o dia de uma forma melhor do que começar o dia vendo no celular ou já no caos, na correria. Então é o seguinte, para a gente falar sobre paz em meio ao caos, eu separei aqui algumas histórias, Gênesis 1, 2, Marcos 4, Efésios 2 e Apocalipse 21. A gente vai fluir nessas 4 histórias, mas antes eu quero trazer aquele entendimento para vocês no início. Igual a gente falou sobre a fé, eu quero já começar falando que a paz, ela não é ausência de conflito ou ausência de guerra. A paz, ela é o verbo, o próprio verbo, Jesus. A paz, ela é o próprio Jesus dentro da gente, que traz essa presença, essa paz. Então a paz não quer dizer uma ausência de guerra, uma ausência de conflito. A paz não quer dizer ausência de caos. Não, a paz é você ter fé, ter Jesus em meio aos conflitos, em meio às guerras, em meio ao caos lá fora. Porque a gente vai entender aqui, ó, em João capítulo 14, versículo 27, está escrito assim: não dou como o mundo a dá. Espera aí, deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente ler junto. João 14, 27 está escrito assim: deixo a paz a vocês. Jesus falando: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Só que é Jesus falando que a paz ele deixa pra gente, que ele dá a paz pra gente, e ele não dá como o mundo dá pra gente. Então isso aqui que me chama muita atenção. Jesus não dá a paz como o mundo dá pra gente, ele não dá a paz como o mundo. Qual que é o maior problema das pessoas? As pessoas querem encontrar a paz no mundo. Aí elas acham que esse é o maior problema das pessoas hoje. Elas querem preencher esses vazios que elas têm, elas querem
parar essas guerras, esses conflitos, essas tempestades que estão na vida dela, tentando buscar a paz no mundo. Aí vai para bebida, vai para droga, vai para festa, vai fazer tudo que tem que fazer, vai fazer trocentas coisas erradas, em busca de uma paz que não existe no mundo. E eu fui prova viva disso. Eu busquei essa paz para preencher vazios dentro de mim no mundo e não encontrei. Eu encontrei e experimentei a verdadeira paz que excede todo entendimento quando eu conheci Jesus verdadeiramente. E aí o meu coração foi inundado de paz que não tem como explicar, é algo que a gente não explica, é algo que a gente sente. Então eu não posso dizer aqui para você, a paz é isso, não, você tem que experimentar. A paz, se eu fosse colocar aqui numa equação, eu acho que é fé mais confiança e mais obediência. Quando você tem fé, que lembra das 3 vertentes da fé, não é a ausência de conflito, é você não se subjugar aquilo que você está passando. É você ter fé e confiança no futuro e obedecer. Então acho que essa é a equação da paz. Quando você tem fé e esperança no futuro, quando você confia na palavra e em Deus, e quando você obedece aquilo que Ele mandou para você. E aí, quando você tem essas três vertentes, você experimenta a paz. Porque melhor é um dia no centro da presença de Deus do que 1000 dias fora dela. Então, quando você experimenta a paz que excede todo entendimento, igual diz pra gente na Bíblia, é quando você está no centro da vontade de Deus. É quando você está tomado de fé, é quando você está tomado de confiança, tomado de obediência e no centro da vontade de Deus. Aí você entra dentro do favor dele, que aí já é outra história. O favor de Deus é quando você planta uma semente lá, uma semente espiritual, vamos dizer assim. Quando você experimenta o favor de Deus é quando você vê na sua vida tudo dando certo, tudo caminhando e sem explicação nenhuma. Às vezes coisas que eram para dar errado, dá certo. Às vezes lugares que não eram para você ir, você acaba indo. Ou seja, você experimenta um favor de Deus na sua vida. É muito louco. E essa junção, quando você busca santidade, quando você busca fé, confiança em Deus, obediência e a palavra dele, quando você une essas 5 coisas, você consegue experimentar a paz e o favor dele na sua vida. E as coisas, meu amigo, elas fluem de uma forma que não dá para explicar. Então o maior problema das pessoas é buscar essa paz no mundo. O maior problema das pessoas é esse, é querer buscar a paz, é querer preencher um vazio no mundo. É querer preencher o vazio, buscar a paz nas bebidas, nas drogas, nas festas, nos lugares errados, nas coisas erradas. E aí ela acaba não encontrando essa paz, não preenche o vazio e volta com mais caos dentro dela e volta com um buraco muito maior do que estava antes. Por quê? Porque o mundo não dá a paz que completa, não dá a paz que preenche. O mundo dá uma falsa sensação de alegria no momento, só que depois vem um buraco enorme que te cobre. É isso que o mundo dá. Então, quando a gente busca a paz em quem é o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, aí você muda o jogo. Aí a paz que excede todo entendimento vem sobre você, o favor dele vem sobre você e você experimenta a sensação de paz de espírito, que é o mundo pode estar acabando, pode estar em guerra, pode estar em conflito, pode estar uma tempestade dentro de você, mas Jesus vai te acalmar para você dormir em meio à tempestade. E aí você vai ver que como a sua vida ela vai se tornar mais simples. Em vez de ser complicada, ela vai se tornar simples, porque você está experimentando do favor e da paz dele. Só que a gente só consegue isso através da fé, através da confiança e através da obediência nele. Quando a gente entende isso, aí sim as coisas começam a mudar. Aí sim você consegue ter direcionamento de Deus. Aí você consegue ter uma clareza do seu futuro, daquilo que você tem que fazer. Cara, quando você entende isso, confiança, fé e obediência. Quando você entende essas 3 vertentes e você aplica na sua vida, você experimenta a paz, o favor e a clareza que vem sobre você. É extraordinário. Extraordinário.
Então a gente falou nas lives sobre fé, agora falta fazer uma live sobre confiança e obediência. Vou até marcar aqui pra gente fazer, pra gente unir essas 3 vertentes. Confiança e obediência. Beleza. Então, vocês entenderam até agora que a paz, ela não é a ausência de conflito ou de guerra, tá? A paz é você ter fé, confiança e obediência nele, beleza? E o mundo não dá a paz que Jesus dá. O mundo traz pra gente uma falsa sensação de alegria momentânea e depois o vazio ele volta a preencher. Então não adianta a gente tentar correr atrás de coisas aqui no mundo que não vão preencher nada. Não adianta a gente achar que a gente só vai encontrar paz depois que tiver mais dinheiro. Não adianta a gente achar que a gente só vai encontrar paz depois que pagar as contas. Não adianta a gente achar que a gente só vai encontrar paz depois que a gente ter o melhor emprego do mundo. Não adianta achar que a gente vai ter paz depois de ter o melhor relacionamento do mundo. Não. Se a gente viver nessa, a gente vai viver numa busca constante de uma paz que nunca vai existir, porque a gente está tentando encontrá-la no mundo e não existe essa paz no mundo. Então, quando a gente inverte isso, busca a paz em Jesus Cristo, aí a gente encontra essa paz. Quando a gente encontra essa paz, a gente recebe o favor dele, a gente recebe clareza, e aí sim o relacionamento incrível vai vir, o emprego maravilhoso vai vir, o dinheiro que você tanto queria vai vir, e aquilo tudo que você tanto quis vai acontecer. Então quando você inverte isso, para de procurar no mundo e começa a procurar nele, aí as coisas que você busca no mundo, elas vão vir para você, não você vai até elas. É muito louco isso, muito louco. E aí, peraí, 11. Deixa eu marcar aqui o tempo, gente, senão eu me perco aqui. Aqui, ó. Cara, eu separei aqui 3 versículos. Eu tenho muito disso, eu pego um versículo e me agarro nele. E se acaso acontecer alguma coisa comigo, eu lembro dos versículos. Ó. Se você pegar Provérbios 16:4, Romanos 8:28 e Eclesiastes 3:1, nossa, esquece. Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Ou seja, Provérbios 16:4 está escrito que Deus faz todas as coisas com um propósito. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Aí, em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outras versões está escrito: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Em outras versões tudo tem seu tempo. Se você unir então Provérbios 16:4, que está escrito que Deus faz todas as coisas com um propósito, ou seja, tudo que acontece na sua vida tem um propósito, já tinha um propósito. E se você pegar Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem, e se você pegar Eclesiastes 3:1, que tudo tem o seu tempo, você vai entender, então peraí. Então tá, eu estou aqui vivendo a minha vida e tudo que acontece tem um propósito. Se você tomou uma decisão errada na sua vida, não é simplesmente porque você tomou a decisão errada, não, tem um propósito por trás disso. Tem alguma coisa que você tinha que aprender com isso. Aí é que muita gente não tem essa percepção. Muita gente tá tão desatenta na vida, com tanta distração, com tanta notícia, com tanta coisa ruim, que ela não consegue ter atenção na vida. E aí o que acontece? Ela toma uma decisão errada, acaba sofrendo ou perdendo algo, e em vez de aprender com essa decisão, porque tem um propósito dessa decisão, o propósito é um aprendizado que ela vai receber, que vai mudar a vida dela depois, não, ela está tão desatenta que ela toma essa decisão errada, e aí ela começa a cair em coisas ruins, em coisas negativas, e acaba perdendo essa oportunidade de aprender algo maravilhoso. Então tudo na nossa vida tem um propósito. Deus faz todas as coisas com um propósito. Beleza? Tudo tem um propósito. Então se você está onde está, tem um propósito para isso. Se você está com as pessoas que você está, tem um propósito para isso. O dia de hoje tem um propósito marcado.
A gente só precisa encontrar e aprender aquilo que tem que aprender. E se você pegar em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem, ou seja, todas as coisas que acontecem para aqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se você ama a Deus de todo o seu coração e se você vive no centro do propósito dele para você, tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o bem. Então, se você pegar, Deus faz tudo com propósito, tudo coopera para o meu bem e tudo tem o seu tempo, então eu vou experimentar da paz. Porque sabe qual é um dos maiores erros da gente, ser humano? É que a gente está no trono do julgamento e do controlador. A gente quer ficar nesse trono de julgar e de controlar todo mundo. E aí que vem as coisas negativas. Então, só fazendo um recap aqui para vocês. Paz não é ausência de conflito, nem ausência de guerra. É ter Jesus no seu coração. A paz não é encontrada no mundo. Jesus não dá a paz como o mundo dá. Tá? A paz não é encontrada nas coisas do mundo. É encontrada quando o seu coração se alinha com o coração de Jesus. Provérbios 16:4, Deus faz todas as coisas com propósito. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem. E Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo. Então, se você pegar esses 3 versículos, entender, estudar e aplicar, pronto, você esquece do mundo e fala, tá bom, tudo tem um propósito, tudo vai cooperar para o meu bem e tudo tem o seu tempo. Então tá tudo certo, eu vou continuar caminhando aqui. Entende? E aí as coisas mudam. Então gruda esse versículo aí no seu guarda-roupa. Provérbios 16:4, Romanos 8:28, Eclesiastes 3:1. E aí, uma das maiores, as coisas mais negativas que o ser humano faz, ele está sentado no trono do julgador e controlador. Então a gente quer controlar tudo e a gente quer julgar tudo. A gente está o tempo todo julgando a nós mesmos e julgando as pessoas ao nosso redor. E a gente está o tempo todo tentando controlar tudo e todos. A gente quer tentar mudar aquela pessoa, a gente quer tentar controlar a nossa vida e a vida das outras pessoas, a gente quer tentar controlar tudo o que acontece com a gente. E isso é um dos maiores fatores de causa de ansiedade. Ansiedade nada mais é do que você tentar controlar tudo. Por isso que Jesus fala, lancem sobre mim toda a sociedade, ou seja, você lançar, é você tirar o controle da sua mão e dar o controle para ele. Então, um dos fatos de a gente não experimentar a paz, um dos fatores é a gente querer julgar e controlar tudo e todos. Então, quando a gente sai desse trono de julgador e de controlador e entrega esse trono para Deus, porque é dele, só Deus tem o poder de julgar, só Deus tem o poder de controlar tudo. Se a gente sai desse trono de controlador e de julgador e entrega esse trono para Deus e fala assim, Deus, eu cansei. Lembra aquela live que a gente fez sobre o poder da entrega? É sobre isso, é você ajoelhar e falar, Deus, eu cansei de tentar controlar tudo e todos ao meu redor. Eu cansei de tentar ter tudo sobre o meu controle, sobre as minhas mãos. Por mais que eu consiga, isso pesa, eu me sinto cansado, eu não consigo fluir. E aí, eu cansei também de julgar. Eu cansei de tentar ver o que cada um está fazendo certo e errado. Eu cansei de julgar as coisas. Eu me perdi. Eu quero entregar para o Senhor. Eu quero entregar esse trono que eu peguei, mesmo não sendo meu. E quando você faz isso, você entrega para Ele e você sai desse trono de julgador e de controlador e você entrega para Ele o controle da sua vida e o controle das coisas e todo esse fato de julgamento. Você sai desse trono e você experimenta a paz sobre você. Porque quando você deixa de tentar controlar tudo e você para de julgar tudo e todos, cara, você experimenta a paz. Você experimenta a paz porque se você entregar o controle para ele, você vai entender, cara, tudo tem um propósito, todas as coisas cooperam para o bem e tudo tem um tempo. Então eu vou parar de controlar as coisas. Eu vou parar de querer que as coisas sejam no meu tempo. Eu vou parar de querer que aquela pessoa mude. Não, ela tem o tempo dela. Deus está fazendo um propósito na vida dela. Então, a única coisa que eu tenho capacidade de fazer é plantar sementes. Isso eu posso. Mas agora, tentar mudar alguém, tentar transformar alguém, não, isso não é comigo. Eu planto a semente. Quem faz o processo de germinação é Deus.
Quem faz o propósito na vida da pessoa é Deus. Eu planto a semente, eu sou um semeador do reino. É isso que a gente tem que fazer. Plantar a semente na vida das pessoas, que elas vão germinar e vão dar frutos no tempo certo e no propósito certo. Então, o que a gente tem que fazer é plantar semente e pronto. Plantei semente aqui, beleza, deixa eu ir para a próxima. Plantei e plantando. Que uma hora as coisas vão frutificar. Top? Vamos lá então para as histórias. Ó, Gênesis 1:2, logo na criação. A gente vai entender, ó. Logo na criação, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, mesmo no início de tudo era caos. Era caos. A terra era sem forma e vazia, não tinha forma, não tinha nada. Trevas cobriam a face do abismo, ou seja, então tinha trevas, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então já é um convite aqui de Deus falando, ó, tá tudo em trevas, tá tudo sem forma, tá tudo vazio, mas o meu Espírito tá pairando sobre as águas. Ou seja, tá começando a transformação. E aí Deus traz ordem e paz àquilo que estava em caos. Aí Deus disse, haja luz e houve luz. Aí Deus faz toda a criação, todo aquele processo que você já sabe. Então, no início de todas as coisas, o próprio mundo experimentou a paz. A própria criação teve a paz. No meio de tanto caos, de tantas trevas, de não ter forma nenhuma, de não ter nada, Deus trouxe a clareza, Deus trouxe a luz, Deus trouxe a paz para o mundo. Entende? Se a gente vier para Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, que é da tempestade que Jesus dormiu, é o seguinte, diz assim, ó, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos, ao acordaram, clamaram, mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, gente, Jesus dormiu em meio a uma tempestade no meio do mar. Não é para qualquer um isso não. Então, quando levantou um forte vendaval e uma tempestade começou no meio do mar lá, e estava Jesus e os discípulos no barco, e quando os discípulos olham, esperando que Jesus faça alguma coisa, né? Os discípulos olharam e Jesus está lá, num travesseiro, na polpa do barco ainda, dormindo, simplesmente dormindo. O mundo acabando, a tempestade, o caos, e Jesus está lá dormindo. E aí os discípulos acordaram, e a pergunta que Jesus faz é, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Ou seja, isso a gente pode trazer para a nossa vida e nós mesmos nos questionarmos. De Jesus perguntando para a gente que agora, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Por que a gente está com tanto medo do futuro? Será que a gente não tem fé que aquilo vai dar certo? Será que a gente não tem fé que aquele projeto vai funcionar? Que a ida para algum lugar vai dar certo ou não? Será que a gente está com tanto medo e acaba deixando de fazer as coisas por conta desse medo? Será que a gente está com tanto medo de mudar, tanto medo de fazer diferente? E Jesus se levantou com toda a autoridade e repreendeu o vento, aquiete-se e acalme-se. Então aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, a autoridade que Jesus tem,
o posicionamento de Jesus. Enquanto os discípulos ficaram com medo, Jesus ele acordou, estava dormindo na tempestade, porque Jesus experimenta da paz. Jesus é o próprio príncipe da paz, ou seja, a gente só encontra a paz nele. Quando a gente conecta com o príncipe da paz, a gente recebe a paz que excede todo entendimento. Então a gente aprende com Jesus o seguinte: o posicionamento, a autoridade dele de levantar e repreender o mar, de levantar e repreender o vento. Então a gente, quando acontece algo na nossa vida, a gente tem que aprender com isso, com Jesus. O caos, a tempestade se estabeleceu. O caos se estabeleceu no meio do mar. O que Jesus fez? Jesus levantou, se posicionou e repreendeu o vento. Então, quando se estabelece um caos, uma tempestade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, qualquer seja o lugar, quando se estabelece uma tempestade, qual que tem que ser o nosso posicionamento? Dos discípulos ou igual de Jesus? Os discípulos morreram de medo e perguntou para Jesus: Jesus, não importa que a gente morra aqui? E o que Jesus fez? Jesus levantou e repreendeu. Então é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Tá um caos, tá uma tempestade, tá a pior situação do mundo. A gente sempre vai ter duas opções, é uma dualidade. Ou a gente se vitimiza, se subjuga aquilo, ou a gente repreende, ou a gente se levanta e se posiciona contra, não deixando se submeter a isso. A gente sempre vai ter duas opções no meio da tempestade da nossa vida: ou a gente se posiciona contra aquilo, a gente repreende aquilo, ou a gente se submete àquilo. Só tem essas duas opções. Ou você se vitimiza e se submete àquilo que está acontecendo na sua vida, ou você se posiciona e repreende. E aí é que a gente tem que tomar essa decisão, a gente tem que tomar esse posicionamento. Depende da gente esse posicionamento. Então, pode estar acontecendo o que for na sua vida hoje, pode estar acontecendo a tempestade que for, o mar revolto que for, o que estiver acontecendo de negativo ou de caos na sua vida. Para você experimentar a paz, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você se submete a essa tempestade na sua vida, ou você se vitimiza dessa tempestade, ou você se levanta e diz para a tempestade: aquiete-se e acalme-se, e vá se posicionar. Você vai ter essas duas opções sempre. Sempre. Diante de decisões importantes, você vai ter essas duas decisões. Ou você se posiciona, ou você levanta e se posiciona, ou você se submete e se vitimiza. Sempre essas duas opções, não tem meio termo. E a decisão, a escolha é a gente que faz. Ah, João, mas eu tenho medo de tomar a decisão errada. Ah, João, mas eu tenho medo de ir dar errado. Ah, João, mas e se não der certo? Cara, vamos voltar. Provérbios 16:4. Tudo tem um propósito. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo. Ah, tomei a decisão. Beleza, deu errado? Tá. Tudo tem um propósito. Tudo coopera para o bem. Tudo tem seu tempo. Ou seja, essa decisão errada tinha um propósito para isso. Eu tenho que aprender, entender que isso vai cooperar de alguma forma para o meu bem e que tudo tem o seu tempo. Ou seja, no tempo certo, a decisão certa vai vir. Cara, quando você entende isso aqui, já era. Sabe? Você experimenta algo maravilhoso. Você experimenta algo que tá bom. Vou fazer o que tem que ser feito e que se lasque se der certo ou errado. Eu vou aprender de qualquer jeito. E a gente vem para Efésios 2:14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ou seja, está dizendo em Efésios 2:14 que ele é a nossa paz, ou seja, Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Não as coisas do mundo, não uma vitória, não uma conquista, não um posicionamento. Jesus é a nossa paz. Então não adianta a gente conquistar tudo, tanto é que tem casos aí de bilionários que conquistaram tudo, que podem comprar tudo o que quiser, que podem fazer tudo o que quiser, morrendo. Por quê? Porque vivendo em depressão, vivendo em ansiedade, vivendo vidas que amargurada. Por quê? Porque não buscou a paz, a verdadeira paz. Tentou encontrar paz no mundo e não achou.
ou simplesmente não tinha conhecimento da verdade. Então aqui a gente tem o conhecimento da verdade. Jesus é a paz. Jesus é o príncipe da paz. Então a gente só encontra a verdadeira paz nele. João, como assim? Tá muito abstrato, tá muito subjetivo. Tá, você vai pegar a palavra, você vai ler sobre a palavra, você vai no YouTube, você vai pesquisar sobre a palavra, você vai no YouTube, você vai pesquisar essas lives aqui, o Café com Palavra, você vai pesquisar, você vai estar junto com pessoas que vão te alimentar da palavra, eu tô dando praticidade aqui para vocês. Palavra, você vai estar junto com pessoas que vão te entregar Jesus ali de alguma forma, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar intimidade, você vai escutar louvor. Tá aqui, praticidade, tudo você consegue fazer. Que aí, quando você conecta o seu coração com o coração de Deus, por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do Espírito Santo. E aí a gente começa a cair em coisas do mundo. Então, a busca por essa paz é santidade, confiança e obediência. Obediência na palavra dele, confiança naquilo que ele falou pra gente do futuro, e santidade, palavra, jejum, oração, pessoas que vão te alimentar de Jesus em vez de te alimentar do mundo, ambientes que vão te alimentar no espírito em vez de te alimentar na carne. São essas mudanças justamente de hábitos e de mentalidade que vão fazer você experimentar a paz. É lógico que é desafiador, é lógico que nós somos humanos e vai ser muito desafiador, mas é aquela coisa, a gente sempre vai ter duas escolhas, duas opções, ou a gente vai ou a gente não vai. E Apocalipse 21, do 1 ao 4, a mesma paz em ordem que se estabelece lá na criação é a mesma que vai estar presente nos momentos finais aqui, ó. Em Apocalipse 21, João contando: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ou seja, a mesma paz que foi lá da criação, quando estava tudo sem forma e vazia, tudo em caos, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e Deus trouxe paz e ordem àquilo que estava confuso e vazio, é a mesma que vai acontecer no fim de todas as coisas. Vai chegar o caos, vai chegar a tempestade, vai chegar a desordem, a confusão, as guerras, os conflitos, vai chegar tudo isso. E aí, depois Deus vai vir com a paz, com a ordem, com a clareza, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem nada disso. Porque uma nova paz, uma nova ordem, algo novo vai acontecer. Deus está fazendo novas todas as coisas. Ou seja, vai chegar o tempo da tribulação, das tempestades, das angústias, das dores, mas Jesus vai trazer a paz de novo, novamente. Entende? E enquanto isso, enquanto não chega esse momento, enquanto a gente está vivendo aqui os nossos dias, a gente precisa buscar essa paz que está em Jesus. Se a gente não buscar, ele não entrega, porque a gente já viu diversas vezes aqui na Bíblia que tá escrito, inclusive, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que será desligar na terra, desliga nos céus. É um disjuntor. Isso, traduzindo, a gente pode dizer que se não tiver um posicionamento nosso, não é que Deus não entrega, ele entrega do jeito que ele quiser,
Só que Ele gosta de provar o nosso coração. Ele gosta que a gente dá esse passo. Ele gosta que a gente se posicione. Então, quando a gente se posiciona aqui na terra, algo acontece no reino espiritual, nos céus. Então, se a gente se posiciona de uma forma buscando a paz, clamando a paz, entregando o controle na mão dele, a gente consegue experimentar da paz. Então, espero que isso tenha tocado no seu coração, espero que você busque, espero que a gente busque essa paz, viver nessa paz. E estamos juntos na próxima live, que é sexta-feira, às 6 e 7 da manhã. Provavelmente na próxima semana eu vou estar trocando o horário, tá? Eu estou testando os horários, eu quero ver como é que vai ser os horários. Eu testei 2 semanas, fiquei 2 semanas com 6 e 7 da manhã. Foi, né? 2 semanas? 2 semanas já, 6 e 7 da manhã. Agora as próximas 2 semanas vão ser outro horário, e as próximas 2 semanas vão ser outro horário. Aí depois eu vou fazer uma análise de tudo, ver qual foi melhor para mim e para a galera, e aí a gente decide um horário fixo. Show de bola? Então feche seus olhos aí, estenda suas mãos, feche seus olhos e bora agradecer aqui. Pai, a Ti nós rendemos graças, glorificado, santificado seja o Teu nome. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos trazer a paz que excede todo entendimento, que a gente possa desfrutar dessa paz todos os dias da nossa vida, Pai. A gente pode perder tudo, Pai, só não tire da gente a Sua paz e a Sua presença, porque quando a gente está conectado e na presença do Senhor, a gente consegue todas as coisas, a gente pode todas as coisas e a gente passa por todas as coisas. Então que nesse dia de hoje a gente possa viver um dia abençoado, um dia feliz, um dia de bom ânimo, que Deus possa trazer sobre a gente uma paz, uma clareza, um bom ânimo, uma alegria do Senhor sobre a gente, que a gente possa ativar e plantar sementes em outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Gente, tamo junto, até sexta-feira, essa live vai ficar salva no YouTube e eu vou mandar no grupo, na comunidade que tá lá no link da minha bio, vou mandar o material complementar da live, o resumo com atividades práticas e reflexões para te dar um material complementar aí da live. Show de bola? Tamo junto, até sexta-feira, é nóis.